Vai travar, pronto. Pronto, voltou. Era só isso. Estão... Acho que não esqueci de nada. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera aqui, xablau. Pronto, eita. Pronto. Bora, galera. Bom dia pra mim, boa noite pra vocês. Vamos começar mais uma. Agora, deixa eu pôr os sapatinhos aqui. Hoje não é o seu dia, beleza? Hoje não é seu dia, eu espero que você entenda. Tem que falar isso, né? Pro sapato azul não ficar chateado, que eu sempre uso ele, né? Então... Tadinho. Usar aqui, né? Calma, Lorde Banana, não é nada pessoal. Você já foi treinar? Não, hoje não fui treinar, não. Hoje não consegui acordar cedo pra treinar, infelizmente. Quem sabe eu não vou à noite hoje. Esse ASICS é guerreiro, pra caralho. Pronto. É isso, 100% de bateria. Autonomia de quantos quilômetros? Na força média no motor, autonomia de 39 quilômetros. Vamos lá, pessoal. Pronto. Bora? Tá indo pro trabalho? Estou indo pro trabalho. Que horas são aí? 9h40 da manhã. Pessoal, começando mais uma oficialmente, 200 pessoas assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esquece de me seguir no TikTok. Todo dia tem live mostrando Tóquio pra vocês, respondendo perguntas, falando de cultura japonesa. Se você curte esse tipo de conteúdo, todo dia ao vivo me segue no TikTok. Muito obrigado. Hoje tem ligação às 19 horas, isso, Gi? Tem. Então, o que eu vou fazer é, eu vou voltar pra casa, saindo do trabalho, né? Vou voltar direto pra casa. Aí eu vou fazer essa ligação que eu tenho aí às 19 horas de casa. Eu imagino que ela vai durar uns 20 minutos, mais ou menos. E aí depois disso, eu vou pra academia. Vou pra academia, que aí eu consigo não perder o dia de academia, né? Já que eu não consegui acordar cedo hoje. Que isso de ligação? Ah, é que Lola, eu tenho uma ligação de trabalho hoje às 19 horas, né? Que o meu trabalho, ele muitas vezes envolve ligações fora do horário de trabalho, porque algumas contrapartes com as quais eu preciso me comunicar, elas não estão disponíveis durante o horário comercial. E aí eu preciso falar com elas, né? Então eu ligo fora do horário comercial. No caso, eu tenho uma ligação hoje às 19 horas. Você trabalha do quê, Pitaia? Eu trabalho em uma consultoria, eu sou consultor de empresas. O processo de formulação, o processo mental de formulação da língua japonesa é bem diferente das línguas românicas. Românicas ou românticas, você escreveu? Românicas. Sim, é bastante diferente. Muito astuta a sua observação, Lorde Banana. Pra quem não sabe, pessoal, o japonês, ele tem uma construção de frase bastante diferente do português, como o Lorde Banana falou, bastante diferente do italiano, do francês, do espanhol. É uma coisa bastante única, inclusive. Poucas línguas no mundo têm a formulação de frase que o japonês tem, né? Aqui na Ásia é um pouquinho mais comum, mas ainda assim não é aquela coisa, né? E como que funciona a frase do japonês? No japonês, a frase sempre vem no final da... Perdão, o verbo sempre vem no final da frase.
O verbo ele sempre vem no final da frase. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na seguinte frase. Em português. Hoje eu comi peixe no restaurante. Então a frase é essa: hoje eu comi peixe no restaurante. Então vocês percebem que eu falei, né, hoje, que é que foi o quando que eu comi o peixe, aí eu, que sou o sujeito da frase, sou eu quem estou comendo, e hoje eu comi, né, que é no passado, uma conjugação, né, primeira pessoa do pretérito perfeito, beleza? O verbo comer. Eu comi. E aí depois eu falo eu comi, o que eu faço? O verbo comer é um verbo transitivo, né? Ou seja, ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto. Então, hoje eu comi o quê? Peixe. Comi peixe. Beleza? Então, peixe é objeto direto. Onde? No restaurante. Então, vocês percebem que a informação central dessa frase é que eu comi alguma coisa, certo? Então eu comi alguma coisa. E essa informação ela vem cedo na frase, né? Hoje eu comi. Aí depois não interessa o que eu comi, quando que eu comi, onde que eu comi, não interessa. O importante é que eu comi, certo? É a informação central da frase. Em japonês não é assim que funciona. Em japonês é uma lógica bastante oposta a isso, inclusive. Essa frase, em japonês, ela ficaria assim, ó. Kyo, né, que é hoje, então essa parte é igual. Kyo, né? Watashi wa, eu. Beleza, essa parte é igual também. Só que aí que muda. Porque, então fica Kyo, watashi wa, restaurant ni sakana o tabemashita. Kyo watashi wa restaurant ni sakana o tabemashita. E o verbo comer, né, eu comi, em japonês é tabemashita. Só que esse verbo vem no final da frase. Ele vem no final da frase, né? Então eu primeiro falo onde que eu comi, depois eu falo o que eu comi, pra só depois falar que eu comi mesmo. Então uma tradução mais literal em português ficaria alguma coisa do tipo: hoje, no restaurante, o peixe eu comi. Essa seria uma tradução um pouco mais direta. Caralho, fala o verbo antes, porra! Puta crise de ansiedade do caralho, eu tenho que ficar esperando pra saber o que a pessoa fez, o que você fez? O que você fez com esse peixe? Então é isso. Toma o peixe aqui então. Ah, muito obrigado. Enfim, é assim que se fala japonês. Gostaram? O grito de independência para explicar. Sim, exato. Os japoneses aprenderam a falar com o mestre Yoda. Faz todo sentido, faz todo sentido. Tipo, água vou beber? Sim, quem falou isso? Foi a Ana. Foi a Ana. Ana, é tipo isso. Deixa eu pensar numa frase com água. Deixa eu pensar numa frase com beber água. Uma frase que tem vários complementos, né, pra vocês perceberem. Pensa o seguinte, né? Eu bebi água no copo no parque. Não, eu bebi água do copo no parque, né? Ou seja, eu usei um copo para beber água, né? Eu bebi água do copo no parque. Pô, em português, né? Tranquilo, entender. Eu bebi. Não interessa se é água do copo, se você bebeu água no parque, não interessa. Eu bebi, certo? Eu bebi.
Em japonês, se você vai falar isso, é watashi wa koen ni koppu de mizu o nomimashita. E nomimashita eu bebi, eu bebi, né? Então, se você pega o comecinho da frase, que é o watashi wa, eu, e nomimashita, bebi. E tudo que tem no meio são os complementos. Ah, porra, não tinha como colocar o verbo mais perto do sujeito, não? Por gentileza, tem como colocar o verbo perto do sujeito? Puta que pariu, enfim. Não existe feira das frutas no Japão? Existe. Não é que nem no Brasil, mas existe. Existe. Verbos parecem gigantes em japonês falando. Essa é uma outra discussão, né, Ariel? Os verbos em japonês, ó, excelente ponto levantado também. Pra quem não sabe, assim como em português nós podemos conjugar os verbos, né? Você pode falar eu como, ele bebe, nós fazemos, né? Você pode conjugar os verbos em português. Em japonês você também conjuga os verbos, obviamente. Só que a lógica de conjugação verbal do japonês é bem diferente da do português, é bem diferente. E o japonês ele funciona com uma lógica de conjugação verbal em que você vai adicionando sufixos nos verbos de acordo. E o T ele é um conector, é uma conjugação verbal, mas ele é um conector. Então ele conecta o significado do verbo a um outro significado. Por exemplo, em português, digamos que você está conversando com seus amigos, né? Você foi no shopping, você é adolescente, né? Você está me assistindo, você é adolescente, aí você foi no shopping depois da escola pra dar rolezinho com seus amigos, né? Você foi no shopping. Legal. Aí, durante o passeio no shopping, você sentiu vontade de ir no banheiro. Você precisa ir no banheiro, né? Dar uma mijada. Normal, até aí tá beleza, até aí todo mundo entende, certo? Legal. Então você vai no banheiro. Aí o que você fala pros seus amigos em português? O que você fala pros seus amigos em português quando você vai no banheiro? Eu vou ali no banheiro e já volto. Então você tá usando vários verbos, tá? Você tá usando eu vou no banheiro e volto, né? Vou e volto. Em japonês você vai usar um verbo só pra falar isso. Opa, microfone desligado? Calma aí. Obrigado. Obrigado, pronto. Vou ter que começar a história de novo, né? Vocês ouviram a história até aqui, né? Eu não preciso começar tudo de novo não, pelo amor de Deus, né? Senão eu vou contar outra coisa. Obrigado por avisar. Legal. Então eu vou no banheiro e já volto. É isso que você fala pro seu amigo. Eu vou lá e já volto. São dois verbos. Eu vou e eu volto. Em japonês, você falaria um verbo só. E aí como que funciona? Como que você faz para falar um verbo só, sendo que você vai fazer duas ações? Você usa a conjugação de T como conector. Então, o verbo ir em japonês é iku. Caralho, moto. Nossa, você pode fazer um pouquinho mais de barulho, que tá pouco ainda? Obrigado. Então, o verbo ir em japonês é iku. Alguns de vocês talvez conheçam esse verbo devido a mídias mais 18, né? Iku. Então, o verbo ir em japonês é iku.
Então, você vai conjugar esse verbo iku, né, o verbo ir, na forma te. E se você fizer isso, iku se transforma em ite. Então, ite. Legal. Aí, tem o verbo vir, né? O verbo ir é iku e o verbo vir em japonês é kuru. Kuru. Então, você vai ligar esses dois verbos através da conjugação T. Então você fala eu vou e eu volto. Em português são dois verbos. Em japonês você fala itekuru. Itekuru. É um verbo. É uma palavra só, itekuru. Que tem o significado eu vou e eu volto. Ele vai me responder. E aí você fala, então você fala, toire, chotto itekuru, pro seu amigo. E aí ele, tipo, vou ali no banheiro e já volto. Esse é o significado, mas é um verbo só. Então você tem esse tipo de sufixo. Outro exemplo interessante, quando eu vou num restaurante. E aí quando eu vou num restaurante eu trato os garçons com muito respeito, né? Pra que eles não cuspam na minha comida, especialmente. Inclusive, se você trata mal o garçom, repense seu significado aí, repense suas ações. Que você já talvez tenha comido um monte de comida catarrada, tá? Então, respeite garçom. E aí, então você vai no restaurante e você vai pedir uma água. Vai pedir uma água pro garçom. Existem vários jeitos de você fazer isso. Você pode falar, tipo, omizu kudasai, omizu kudasai. Tipo, água, por favor. E, tipo, não é falta de educação. Não é falta de educação. Mas vocês concordam que soa um pouco estranho? Se você virar e falar assim, me dá uma... Ó a polícia aí na frente. Alô, polícia. Se você virar pro garçom e falar assim, no Brasil mesmo, água, por favor. É um pouco esquisito, não é? Eu acho um pouco esquisito. Não é falta de educação, mas é um pouco esquisito. Então eu prefiro, quando eu tô no Brasil, eu prefiro falar alguma coisa do tipo... você poderia me trazer uma água? Você poderia me trazer uma água? E esse poderia, né? Esse poderia, esse pretérito imperfeito que a gente usa, ele, nesse contexto, ele acaba sendo uma conjugação que deixa a frase um pouco mais indireta. E essa falta de direção da frase, ela auxilia na educação, né? Você poderia fazer isso para mim, por favor, e tal, né? Então, em japonês isso também existe, mas obviamente a conjugação é diferente. Então, quando eu peço água pro garçom, né? E aqui no Japão a água é de graça, você não precisa pedir garrafa de água, né? O padrão aqui é a água da casa, né? Enfim, aí eu viro pro garçom, né? Chamo o garçom e viro pro garçom e falo assim... não, isso é um exemplo... Acabei de pensar que isso é um exemplo ruim. Não, isso é um exemplo ruim. Pensa no restaurante de novo, só que em vez de água é o queijo. Você pediu um macarrão e o garçom tá te trazendo queijo ralado. Aí o garçom te traz queijo ralado e vai colocar em cima do seu macarrão, que é aquele restaurante chique que ele não deixa o queijo na mesa, né? Que ele rala na hora pra você. Aí você... você poderia trazer o queijo, por favor? Aí o garçom vem e fala assim, você gostaria que eu colocasse o queijo sobre o seu macarrão? Sim, por favor. Então esse exemplo é melhor. Aí em japonês eu diria, cheese wo pasta ni kakete itadakemasu ka? Kakeru é colocar por cima, é jogar por cima. Kakeru é colocar por cima. E aí eu uso a forma educada do... Como se diz? Eu uso a forma educada do verbo morau, que é itadaku. E aí eu falo na forma potencial, conjugo na forma potencial para deixar ainda mais educado. Então seria... Cheese wo pasta ni kakete itadakemasu ka? É isso.
Enfim. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, I'm gonna take you there. Você demorou muito pra aprender japonês? Ah, demorei um tempinho, né? Moro no Japão há 7 anos e estou aprendendo desde então. Meu japonês poderia ser muito melhor, mas ele é um bom japonês. Ontem, inclusive, eu... Como se diz? Tive uma ligação 100% em japonês, que o candidato não falava, né? Que era, no caso era um candidato porque eu tava tentando arrumar um emprego pra ele, né? E aí ele não falava inglês, apenas japonês. Eu falei, não, beleza, eu vou... Aí ele me mandou mensagem assim, será que quando a gente fizer a nossa ligação, ela pode ser 100% em japonês? Aí eu falei assim, né? Pode. E lá vou eu me fuder pra falar em japonês com o cara. Pessoas que têm um repertório de kanji são bem vistas? Depende. Tem coisas que sim... É que nem em português, né? Pensa em português, ô Lorde Banana. Pô, pessoas que têm um vocabulário grande são bem vistas? São bem vistas. Agora, pessoas que têm um vocabulário grande pra caralho, que ficam o tempo todo usando palavras difíceis de propósito, só pra parecer inteligentinha, essas pessoas são bem vistas? Não, essas pessoas são zoadas, né? Então é a mesma coisa. Né? Tipo, se você tenta usar um monte de kanji difícil só pra mostrar o quanto que você é sabidinho, eu acho que vai ter muita gente que vai te olhar meio torto. Tipo, nossa, mas... desnecessário, né? O japonês que mora no interior tem sotaque caipira? Sim, Drus. O Japão tem vários sotaques diferentes. Tem o jeito que fala-se japonês em Tóquio, é só um dos muitos jeitos que os japoneses falam japonês. Assim como no Brasil, né? Alguém que mora no Rio Grande do Sul e alguém que mora no Pará vão falar português de modo bem diferente, né? Ou não precisa nem ir tão longe, pô, pensa em São Paulo. Alguém que mora na capital de São Paulo e alguém que mora em Barretos vão falar português bem diferente. Pô, aqui no Japão é a mesma coisa, você tem vários sotaques diferentes no país. Inclusive, eu diria que a variedade de sotaque do Japão é maior que a de muitos países, tá? Pô, tem sotaques diferentes pra caralho aqui no Japão. Galera, eu tô chegando no trabalho agora, então eu vou encerrar a live, mas eu vou abrir outra live mais tarde pra pegar almoço, então eu conto com a presença de todos, beleza? Beijão pra vocês e a gente se fala depois. Tchau. E dá um público legal as tuas lives, cara.